Olá pessoal, boa tarde. Aqui jornalista Elisa Robson de Brasília. Hoje 20 de outubro de 2021, agora 15 horas e 8 minutos. Vamos lá, gente, as notícias não param, né? Temos novas informações e os desdobramentos parecem estar acontecendo ainda mais rapidamente do que nós esperávamos, né? Nós estávamos aí aguardando informações de forma mais tranquila, assim, né, uma atrás da outra, mas não tão rapidamente. E agora, depois das revelações de ontem que o Elpodio Carvajal fez à Justiça Espanhola, hoje então uma nova e importante decisão aí que nos afeta, vai ser bom para o Brasil, tá, gente? Eu vou explicar agora o porquê nós podemos nos beneficiar então dessa extradição eminente aí que está do Elpodio Carvajal, o maior narcotraficante da América do Sul, segundo a justiça norte-americana. Tá? Eu acho que está todo mundo já acompanhando bastante a história, mas eu vou voltar só um pouquinho enquanto o pessoal tá entrando aí na live, para que, né, o caso alguém ainda não tenha assistido a live de ontem ou ainda esteja um pouquinho perdido, possa se situar e a partir daí eu vou dar a notícia completa sobre essa nova decisão aí da Suprema Corte da Espanha, ok? Então, gente, ontem Elpodio Carvajal revelou à Justiça Espanhola que o governo venezuelano financiou ilegalmente partidos políticos da esquerda durante 15 anos. E ele fez mais, ele deu uma lista de quem seriam estes partidos e estes políticos, quais países, quais presidentes aí dos países da América do Sul, principalmente, que foram financiados, então, pelo regime chavista. E ele falou que Lula, do Brasil, foi um dos personagens aí que recebeu esse dinheiro, que é um dinheiro ilegal, porque é um dinheiro do narcotráfico. Então, muito graves essas acusações que Elpodio Carvajal fez à Justiça Espanhola, à Suprema Corte da Justiça Espanhola. Ok? Ele entregou, então, uma carta com 7 páginas, muito detalhadamente, né, falando sobre como era todo o processo, o modus operandi desse dinheiro, como esse dinheiro chegava tanto lá na Espanha como aos governos aqui sul-americanos. Tá bom, gente? Então, só voltando, a partir daí que foi tomada a nova decisão, que eu vou contar para vocês agora em detalhes, e os desdobramentos que são bem curiosos, né? Chega até a Itália, por exemplo, tá, gente? É sobre isso que eu vou conversar com vocês, ok? Então, a Justiça da Espanha decidiu entregar Elpodio Carvajal aos Estados Unidos. Todo mundo estava acompanhando, então, que estava suspensa a extradição deste narcotraficante em função do quê? Do que ele preferia, ele queria ficar na Espanha. Para isso, ele começou a colaborar com a Justiça Espanhola. Contudo, depois que ele entregou então todos estes detalhes, houve uma nova decisão da Suprema Corte e a Audiência Nacional, que é o nome da Suprema Corte lá na Espanha, concordou então em entregar Elpodio Carvajal aos Estados Unidos assim que o processo administrativo da negativa de asilo pela Espanha for finalizado. Então, foi feito o pedido de asilo, foi negado e agora esse processo está em andamento. Tá? E este processo, então, sendo finalizado, a Suprema Corte da Espanha anunciou que concordou em entregá-lo à Justiça dos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos, então, o Ministério Público quer Elpodio Carvajal em suas mãos para continuar aí esse cerco que está fazendo ao governo da Venezuela, a Nicolás Maduro. Inclusive, há uma recompensa muito grande pela cabeça de Nicolás Maduro, assim como houve de Alex Saab, assim como houve do
próprio Podio Carvalhal, que foi em torno, acho que, de 10 milhões de dólares, 50 milhões de reais a justiça americana entregou, estava oferecendo para que fornecesse informações sobre o seu paradeiro. E quanto a Maduro, também é a mesma coisa, tá, gente? Os Estados Unidos querem chegar, os americanos querem chegar, então, à prisão de Nicolás Maduro. É este o objetivo, o principal objetivo de tudo isso. A decisão foi tomada logo após Carvajal entregar ao juiz Manuel Garcia Castellón uma carta, a carta de ontem, né, detalhando então o modus operandi deste sistema, dessa rede imensa aí que financiava ilegalmente partidos políticos. Neste documento foi revelado que o Juan Carlos Monedero, que é um dos fundadores lá do Podemos, que é o PT da esquerda, com a ajuda do secretário de Nicolás Maduro, William Amaro, desviou fundos das ilhas lá do Caribe, Aruba, Curaçao, e esse dinheiro, então, que acabou chegando ao Podemos e a toda a estrutura aí que foi montada pelo governo da Venezuela. Bom, algumas coisas bem surpreendentes, né, gente, que ele revelou que enquanto o chavismo mergulhou a Venezuela na extrema pobreza, e olha só o que ele afirma agora, que é muito preocupante. Ele fala o seguinte, que atualmente o financiamento ilegal de movimentos de esquerda em todo o mundo continua a ser uma prática comum do governo de Nicolás Maduro. Ele então conta que essa é uma parte das suas relações exteriores, fazer este financiamento de forma ilegal a movimentos de esquerda no mundo todo, tá? Então, mais uma carga de informação que precisa ser analisada pelas autoridades brasileiras, né? Tendo em vista que toda essa conexão aí está muito bem definida pelo que nós estamos acompanhando. Então, a nossa justiça precisa averiguar, né, todas essas importantíssimas revelações que foram feitas à Justiça da Espanha e agora serão feitas à Justiça dos Estados Unidos. Bom, tem um caso aí que o Carvajal conta, né, gente, e que também nos interessa, que ele afirma conhecer muito bem como funcionou esse esquema todo na Itália. A Itália, a esquerda da Itália, tem relação direta, então, aqui com Lula, com o PT. Então, ouçam bem o que ele conta sobre esse esquema lá da Itália e depois a gente mostro para vocês, então, qual é a conexão que tem aqui no Brasil. Ele fala o seguinte, que o movimento 5 Estrelas, M5S, fundado por Beppe Grillo, tá? Aguardem esse nome, Beppe Grillo, foi, então, totalmente abastecido com esse dinheiro ilegal aí que vem de narcotráfico, que vem da PDVSA, né, a estatal petroleira da Venezuela, abasteceu então a esquerda italiana, tá? Ele, nas palavras de El Podio, então vou ler para vocês exatamente o que ele disse à Justiça Espanhola. Outro exemplo de muitos movimentos comunistas em todo o mundo financiados por Maduro e dos quais recebi um relatório detalhado é o relacionado ao movimento 5 Estrelas pelas mãos de Gian Roberto Casaleggio, que foi relatado pelo adido militar da Venezuela na Itália, onde se soube que foi enviada uma mala de 3,5 milhões de euros em dinheiro. Então, o El Podio começa a dar então dados específicos sobre movimentos comunistas que foram financiados aí por Maduro. E este movimento M5S, que é o movimento 5 Estrelas, eles têm também estreita ligação com a esquerda aqui no Brasil. O seu fundador, o Beppe Grillo, no dia 13 de setembro de 2018, quando Lula estava preso, ele registrou a seguinte declaração lá nas suas redes sociais, no seu blog. Ele escreveu o seguinte:
que o Brasil estava vivendo um golpe e que o juiz Sérgio Moro havia condenado o ex-presidente Lula para impedi-lo de participar das eleições. E, nas palavras dele, agora abre aspas, fortemente amado por seu povo e por isso bloqueado pelos lobbies do poder, vítima de uma perseguição política à luz do dia. Que diferença há entre o que ocorreu e um golpe de Estado? Lula, presidente, guerreiro do povo, símbolo de esperança, coragem, honestidade, preso por não ter cometido nenhum crime. Então, há uma estreita ligação deste movimento da extrema esquerda da Itália, que apoiou sempre aqui o Lula, o PT, e que, segundo Poggio Carvalhal, recebeu, então, dinheiro irregular de Maduro, dinheiro ilegal, na ordem de 3,5 milhões de euros, tá, gente? Então, foi mais um grupo financiado e que faz parte aí de toda essa rede, né, tão grande que está sendo trazida aí para que nós possamos conhecer, né, as entranhas de tudo isso. Na mesma época, Matteo Salvini, que é já o representante do conservadorismo da Itália, é uma espécie de Bolsonaro da Itália, acho que quase todo mundo aqui também já acompanha, o Matteo Salvini, então, hoje, o principal líder conservador da Itália, declarou, na época, 12 anos de cadeia a Lula por corrupção e lavagem de dinheiro. A justiça brasileira deu um forte sinal de liberdade e mudança. E ele também lembrou o caso de Cesare Battisti, o ex-guerrilheiro italiano, que ganhou o direito de viver no Brasil graças a uma decisão de Lula tomada no último dia do seu segundo mandato. Então, você veja que na Itália há muitas conexões aqui com o Brasil, tanto pelo partido da extrema esquerda, por esse Beppe Grillo, como pelo próprio Matteo Salvini, que na época, né, já se manifestou, então, reagindo e também já tocando nesse ponto que foi muito crítico, né, ao longo aí dos governos de esquerda, que foi a questão do ex-guerrilheiro italiano Cesare Battisti. Ok, gente, então vamos aí acompanhando, né, que El Poggio já revelou e agora essa decisão importantíssima aí da Suprema Corte da Espanha de enviá-lo aos Estados Unidos. Como eu prometi, já vou explicar direitinho porque isso nos beneficia nesse momento agora, né? Por que isso se torna importante para o Brasil? Mas veja mais um detalhe. Carvalhal explica também que o responsável pelo envio do dinheiro para a Itália, foi então o ministro do Interior, Tarek El Aissami, que é também um militar chavista altamente procurado pela Justiça dos Estados Unidos. Abre aspas, então, para outra declaração do El Poggio. Endossado e autorizado pelo então chanceler Nicolás Maduro e que foi levado para aquele país por meio de uma mala diplomática, usando o mesmo método com o qual regaram Podemos e os Kirchners na Argentina. Então aqui ele cita, né, esse outro personagem, Aissami, tá? Aissami, que também é muito procurado então pela justiça lá dos Estados Unidos, também tem recompensa altíssima pela cabeça dele, falando que ele levava então o dinheiro para a Itália, tá? E ele abastecia então Podemos lá, o partido da Espanha, e os Kirchners aqui na Argentina, era esse o personagem. Então o Aissami, que hoje é ministro da Indústria e da Produção Nacional do governo Maduro, é um dos figurões do poder chavista. Para os Estados Unidos, Aissami é a pedra angular das operações do narcotráfico que alimentam o chavismo com dinheiro ilegal. Então, os Estados Unidos estão oferecendo 10 milhões de dólares pela sua captura, ok? De acordo com um arquivo secreto compilado por agentes venezuelanos e acessado pelo The New York Times, Aissami e seus parentes ajudaram a trazer militares do Hezbollah para o país, para os Estados Unidos. Fizeram negócios com traficantes de drogas e guardaram 140 toneladas de produtos químicos que, acredita-se, eles foram usados para a produção de cocaína. Então, essa é a notícia do The New York Times, tá? Que teve acesso, então, a essa parte importante aí do processo
né, que envolve lá a Itália e então, assim, a América do Sul o tempo todo, né? O tempo todo é citada, os países aqui da América do Sul o tempo todo são citados. Bom, para o Brasil, então, a extradição de Carvajal é exigida pelos Estados Unidos por crimes de tráfico de drogas, de armas, que teriam sido cometidos quando ele pertencia ao chamado Cartel dos Sóis, ou del Sóis. Agora não sei direito, gente, é Cartel dos Sóis, ou del Sóis. Este cartel, o que é este cartel? Este cartel del Sóis é porque a insígnia dos militares venezuelanos, dos generais venezuelanos, é um sol. E este cartel, segundo a justiça norte-americana, é um cartel de generais de Maduro que, enfim, estão aí, que trabalharam, né, juntos neste processo aí, nessa rede imensa de financiamento ilegal, usando o narcotráfico. Então, esses generais de Maduro teriam trabalhado na estrutura de tudo isso, e esses generais, como usam, né, a insígnia é um sol, então eles foram apelidados de Cartel dos Sóis, né, em português, então falando, e a justiça dos Estados Unidos acusa que o El Pollo Carvajal era um dos integrantes deste cartel dos sóis dos generais de Maduro, tá? Que trabalhavam o tempo todo em função dessa rede de tráfico de drogas. Bom, importante para nós que Carvajal tenha sido, que possa, né, que vá ser extraditado, então, a partir dessa decisão da Suprema Corte da Espanha, porque é mais fácil para o Brasil acessar o processo, todo esse processo nos Estados Unidos, tá? É mais provável que o governo americano, a justiça americana colabore com o Brasil na tramitação de informações, né, que nos interessam. Né? Porque o que nos interessa neste momento é saber qual é a participação do Brasil em todo este esquema, né? Uma vez que, inclusive, nós fomos citados, né? O ex-presidente, nosso país foi citado. Então, importante saber lá nos Estados Unidos, então, qual é a participação do Brasil. Os americanos, o governo americano tende a ser mais acessível para nós do que o governo da Espanha, que hoje, quem está lá no poder é o Podemos, é o partido da esquerda que está no poder da Espanha. Então, naturalmente que a esquerda vai dificultar o acesso, né, às informações diferente, então, do que nós podemos conseguir aí com os Estados Unidos, tá bom, gente? Então, é provável que nós tenhamos mais transparência também em tudo isso, né? E que os nomes, que tudo que se refere ao Brasil seja de fato esclarecido e entregue para nós, né? Nós queremos receber estas informações, lembrando que tem mais um ponto aí, né, crítico. Os Estados Unidos ficaram assim entalados com a história, na época que a Lava Jato trouxe à tona tudo o que aconteceu, por exemplo, com a questão da JBS, teve uma situação muito sensível para os americanos. Acontece que a JBS, ela fez, segundo a Lava Jato, fez transações que não eram limpas, né, transações comerciais que não eram limpas nos Estados Unidos. Como o que, por exemplo? Eles compraram, então, grandes empresas lá da área deles, do ramo deles, que era um ramo de frigorífico, carnes, né, ramo de carnes. E eles compraram as empresas americanas lá usando o dinheiro público aqui do Brasil, que era o dinheiro do BNDES. Né? Então, eles fizeram uma transação que não foi limpa, quem trouxe isso foi a Lava Jato, e, inclusive, o governo, a justiça americana, puniu a JBS por esse tipo de situação. Então, já é mais um ponto que leva os americanos a ter interesse, né, provavelmente a ter interesse em colaborar com o Brasil, ajudar a desmantelar essa organização da esquerda com raízes lá na Venezuela e que atinge, então, aí todos os países da América Latina, né, gente? Todos os países. Então, isso é importante.
Bom, vamos ver se tem mais algum ponto. Eu acho que no geral era isso, tá, gente? Mais provável então que os americanos colaborem conosco do que a Espanha e essa decisão. Ainda parece que há a possibilidade do El Podio recorrer, né, em algum momento lá sobre essa decisão aí da Audiência Nacional, que é a corte lá mais alta da Espanha. Porém, a imprensa espanhola fala o quê? Que é muito improvável que venha reverter essa decisão, né? Então, que ela pode já praticamente foi com essa decisão, será extraditado para os Estados Unidos e nas mãos dos americanos. Provavelmente teremos aí muito mais informações sobre sobre tudo que se refere ao nosso país. Tá bom, gente? Então, é isso que eu queria dizer para vocês, para darmos continuidade e continuarmos aí acompanhando, né? Acompanhando todas as notícias. Infelizmente, nós não temos até agora ninguém no nosso Senado a quem caberia fazer o papel, algum senador, alguma senadora que fizesse o papel de buscar essas informações, né, lá nos Estados Unidos ou na Europa, né, e trabalhar em cima porque isso nos diz respeito diretamente. Infelizmente, ainda não temos ninguém no Senado que esteja tomando a frente, que possa ajudar o nosso país nessas relações exteriores, tá? Em tudo o que acontece lá fora e que implica, né, e vai realmente atingir aqui as nossas decisões como país e principalmente as nossas decisões para as próximas eleições. Tá bom, gente? Então, muito obrigada pela audiência. Fiquem com Deus e, tendo mais informações, eu trago imediatamente aqui para vocês. Tá joia? Um abraço.